telespectador, bem-vindo ao Saúde que está no ar aqui pela TV Passo Fundo. Que bom tê-lo aqui conosco e, claro, para acompanhar nossa pauta de saúde. Agradecendo a Oficina de Vacinas, que é a nossa parceira, lembrando sempre que imunizar-se é o melhor caminho. A imunização, gente, não é só para as crianças, não. Os adultos também devem fazer as suas imunizações. Você pode obter informações ligando no 3313-6218, que é o telefone da Oficina de Vacinas, ou dar uma passadinha por lá, na Rua Uruguai, 1328, o endereço da Oficina de Vacinas. Agradecendo também Mano Escobar Cabeleireiros, que faz a nossa produção. E olha só, gente, você também pode fazer a sua. A equipe do Mano está esperando por você. Agende um horário, 3311-3335 é o telefone de Mano Escobar. Estamos por aqui hoje, vamos conversar de um tema muito importante. Saúde vascular é o nosso assunto por aqui. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Adolfo Lara, que é cirurgião vascular e já esteve por aqui, está retornando hoje para nos fazer companhia e trazer informações super importantes. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alessandra. Realmente é um prazer estar de volta aqui. Nós estávamos comentando antes o quanto tempo se passou, né, desde a minha última visita. Mas é um prazer estar aqui novamente para poder trazer vários esclarecimentos a respeito da saúde vascular. Muito bem. Doutor, o que envolve a saúde vascular? Né? Iniciar perguntando isso. O que envolve a saúde vascular? Às vezes a gente fica em dúvida. Alguns dos termos que mais se usam do ponto de vista leigo é quando as pessoas buscam alguma informação, uma consulta, um esclarecimento sobre a circulação, né? Então, a saúde vascular envolve todos os aspectos relacionáveis à nossa circulação sanguínea, principalmente, mas também linfática. E isso envolve todos os sistemas da nossa circulação, as artérias, as veias, os vasos linfáticos. E por aí a gente tem uma lista de doenças que podem acometer as pessoas e por isso a importância de a gente esclarecer isso para que com esses esclarecimentos se possa fazer mais prevenção e menos tratamento. A gente às vezes fica muito focado numa doença só, né, que o cirurgião vascular cuida, mas na verdade tem uma lista grande, né, de comorbidades que o cirurgião vascular cuida. Doutor, vamos pontuar algumas das mais importantes, assim, para que o nosso telespectador também entenda que tem algumas coisas que o cirurgião vascular cuida também. Vamos lá? Vamos lá. Trombose venosa profunda, doutor. A trombose venosa é uma das entidades, uma das doenças que mais fazem a pessoa buscar, o paciente buscar atendimento médico. Porque a trombose, de uma forma correta, ela está associada a uma situação de gravidade, de risco, que pode impor um risco eminente até de vida para a pessoa, né? Então, a trombose venosa, um dos primeiros esclarecimentos que a gente busca fazer é se a trombose é venosa ou arterial. E existe muita confusão em cima desse assunto, porque muitas pessoas atribuem a trombose venosa como sendo algo muito parecido à arterial. Quando as artérias estão doentes, geralmente existe uma doença por trás disso chamada arteriosclerose. Isso acomete geralmente pessoas de mais idade e que têm muitos fatores e riscos correlacionados à idade. Por exemplo, hipertensão arterial, dislipidemia, que é o colesterol elevado, o diabetes mellitus, né, o sedentarismo. Já, por outro lado, a doença venosa, a trombose venosa, ela está mais relacionada a situações hereditárias de predisposição genética com outros gatilhos que podem surgir ao longo da vida. Por exemplo, para as mulheres, o uso de hormônios que contêm estrógenos. Ao longo da vida, o surgimento de um câncer, né? As neoplasias, o câncer, ele compreende um grupo de doenças que tem a capacidade de promover um desequilíbrio na regulação da nossa homeostase, ou seja, pode levar a um desequilíbrio que gere um aumento do risco de trombose. E aí existe uma outra série de situações que ocorrem ao longo da vida das pessoas, por exemplo, uma imobilidade prolongada. A pessoa vai ser submetida a uma cirurgia ortopédica do quadril, do joelho, e vai ficar imobilizado, né? E começa a ter um risco maior
de trombose venosa. E o desfecho que todo mundo quer evitar é uma situação fatal, que pode ser fatal, que é a embolia pulmonar, né? Que é uma das principais causas de morte intra-hospitalar. E é isso que a gente tem que evitar. Então, nesse rastreio de características de cada pessoa, isso cabe ao médico, numa anamnese, na sua entrevista, ir identificando e pontuando os riscos que cada pessoa tem. Que importante, né? Isso. Exatamente. São muitas doenças aqui. Eu vou falando algumas, o senhor vai me ajudando. A doença arterial periférica. Pois é. A doença arterial periférica, ela é, em outras palavras, a arteriosclerose. É a mesma doença que gera a obstrução que causa o infarto agudo do miocárdio, ou que causa a obstrução na circulação cerebral, que causa o acidente vascular cerebral, a isquemia cerebral, que nós chamamos de AVC. Então, a doença arterial periférica é a mesma doença de forma sistêmica, mas que se manifesta na periferia do corpo, ou seja, nos membros, e geralmente nos membros inferiores. Então, aquele mesmo infarto que a pessoa tem no coração, ela pode ter no cérebro e pode ter numa perna também. Então, a fisiopatologia é a mesma, o processo de obstrução da circulação é a mesma, só que os órgãos envolvidos são diferentes. Então, a doença arterial periférica é exatamente isso. É uma obstrução da circulação nas artérias periféricas e geralmente nos membros inferiores. Bem, doutor, linfedema. Linfedema é uma outra situação, né, extremamente desagradável, que compromete muito a qualidade de vida das pessoas acometidas por essa doença. Os linfedemas podem ser secundários a infecções repetitivas do sistema linfático. Uma muito frequentemente lembrada é a erisipela, né? Nós chamamos no meio médico de celulites, né? E essas erisipelas, quando reincidentes, né, elas têm um potencial de trazer um edema, um inchaço, um enxume crônico do membro inferior, né, gerando então o linfedema. Em outras situações, as pessoas podem ter um linfedema de forma genética, né, terem herdado alguma dificuldade do sistema linfático, e outras, inclusive, por acometimento por neoplasias, por câncer, né? Seja pelo próprio câncer ou por intercorrências geradas pela necessidade de tratamento que comprometa os vasos linfáticos. Muito bem, olha só, são diversas comorbidades, a gente está conhecendo aqui cada uma, porque muitas vezes a gente não sabe quais são as áreas de atuação aí do cirurgião vascular, é isso que o doutor Adolfo está esclarecendo para a gente aqui. Intervalo chegando, já voltamos. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Estamos retornando ao
Saúde aqui pela TV Passo Fundo, lembrando você, telespectador, que através da TV Coprel, né? Agora a TV Passo Fundo está em mais de 35 municípios da região. Você também pode acompanhar na NET, no 526, no YouTube e olha só, você pode baixar o aplicativo da TV Passo Fundo aí no seu celular e acompanhar toda a nossa programação. É a TV Passo Fundo em diversas plataformas aí para você ficar muito bem informado com o nosso espaço aqui, que é o Saúde. E hoje nós estamos conversando sobre saúde vascular. O nosso convidado é o cirurgião vascular, Dr. Adolfo Lara. E nós falávamos antes de ir para o intervalo na questão das comorbidades, mas também o Dr. Adolfo vai trazer uma informação importante das áreas de atuação do cirurgião vascular, né, doutor? Além dessas comorbidades, é importante que o cirurgião vascular esteja presente em outras circunstâncias, até porque na sua narrativa das comorbidades, a gente viu que muitas outras doenças, né, acabam causando as doenças vasculares, né? Exatamente, Alessandra. Nesse contexto da busca pela saúde vascular, uma das ideias que nós temos tido é intensificar o pensamento da prevenção. Infelizmente, muitas pessoas ainda associam a atuação do cirurgião vascular a situações extremamente graves, o que não deixa de ser verdade. Mas é importante que se tenha um pensamento de ir em busca da prevenção. Então, por exemplo, poucos sabem que o cirurgião vascular, além de realizar cirurgias de varizes ou de cirurgias de ponte de safena, cirurgias que tratam tromboses, o cirurgião também pode atuar na realização de exames preventivos. Então, se fala bastante, tem se divulgado bastante a importância do check-up vascular. E no check-up vascular, o cirurgião investiga o perfil de risco que o paciente tem, qual a necessidade e de quais exames a serem realizados. E aí o cirurgião vascular realiza, por exemplo, exames de ecografia vascular. As pessoas têm ouvido bastante a expressão ecodoppler colorido, que são exames não invasivos, realizados sem a utilização de contrastes, sem a utilização de agulhas e catéteres, que permitem diagnósticos muito precisos em diferentes doenças. Por exemplo, da trombose venosa, do mapeamento pré-operatório das varizes, né, das obstruções das artérias carótidas ou das artérias das pernas, entre outras, né? E avançando um pouco mais, o cirurgião pode definir se ele precisa fazer um diagnóstico mais invasivo, aí sim através de catéteres, né? E nesses catéteres se usam daí contrastes e se obtém imagens que esclarecem a doença pontualmente. E muitas vezes já se aproveita nesse momento para fazer intervenções menos invasivas. São as angioplastias, os implantes de stents, de endopróteses, tratamento de aneurismas. Então, é um leque muito grande de atuação do cirurgião vascular. E ainda temos a parte, assim, menos preocupante do ponto de vista de risco de vida, de saúde, que é o tratamento das varizes, né? Sim. Que é o feijão com arroz do dia a dia do cirurgião vascular, porque é uma doença muito prevalente, né? Então, aí o cirurgião vascular atua também realizando intervenções mais de cunho cosmético, de cunho terapêutico, de pequenas varizes, de grandes varizes, entre outras situações. E é nesse contexto que o cirurgião vascular acaba sendo muito conhecido, né, doutor? Mas a gente estava comentando, o doutor estava explicando as comorbidades, né, mais sérias, assim, que vocês cuidam, né? E a gente falou da trombose venosa profunda, da doença arterial periférica e do linfedema. Mas também tem um acidente vascular cerebral, o AVC, né, doutor? Exatamente. Que é um ponto importante. Os pacientes que têm um perfil de risco semelhante ao infarto, né, tem um histórico familiar para arteriosclerose, são pessoas geralmente hipertensas, que têm alterações do colesterol, diabéticos, entram num rol de pacientes que têm um risco maior, tanto para o infarto quanto para o AVC. E aí nós temos uma característica de investigar esse paciente de uma forma muito rápida e muito pouco dispendiosa, que é a ecografia vascular.
Então, num exame de aproximadamente 5 a 10 minutos, de forma não invasiva, você faz um rastreamento se essa pessoa tem, por exemplo, obstrução nas artérias carótidas. E qual o impacto que isso pode ter de risco para gerar um AVC. Muito bem. Né? As varizes, né, doutor, nos membros inferiores também é uma doença comum? É bastante comum. Ela é mais comum entre as mulheres, né, e à medida que o tempo passa ao longo da vida das mulheres, se agregam fatores adicionais, que a gente chama de fatores desencadeantes de varizes. Então, se a mulher tem uma genética para ter varizes, tem múltiplas gestações, faz uso de anticoncepcionais, tem uma rotina, uma carga horária de trabalho muito intensa, exigindo que fique muito tempo em pé ou sentada, essa é uma pessoa que tem um perfil de desenvolver mais varizes. Muito bem. A gente tem mais aqui para falar do aneurisma da aorta abdominal, que eu confesso que eu não sei o que é, doutor. Por favor, esclareça. Se viu muito assim em programas, por exemplo, filmes e novelas do passado, pessoas com aneurismas cerebrais. E o aneurisma intracraniano, ou seja, nas artérias do cérebro, é uma situação dramática e preocupante. Só que o aneurisma da artéria aorta, tanto do tórax quanto do abdômen, poucas pessoas sabem que existe, né? Então é uma dilatação de uma grande artéria, a nossa principal artéria do corpo, que é a artéria aorta, e essas pessoas têm um perfil também de herança, né? Na família, pessoas que tiveram aneurisma de aorta deixam uma genética de maior risco para os seus descendentes. Então, o aneurisma da aorta abdominal é uma dilatação da artéria e que, com o passar dos anos, vai crescendo e incorre num risco de uma ruptura. E quando ocorre essa ruptura, se ocorre, a pessoa tem um sangramento muito intenso. Então, todo o volume do sangue da pessoa pode escoar por essa ruptura e poucos têm a chance de chegar vivos ao hospital. Por isso, a importância da prevenção, da identificação, para que sejam tratados a com tempo, antes de ocorrer a complicação da ruptura. E o pé diabético, doutor? Também é uma atribuição para vocês cuidarem? Sim, você comentava que até estava surpresa por que o pé diabético está na mão do cirurgião vascular tratar. É que justamente o diabético, ele desenvolve, ao longo do passar dos anos, né, a arteriosclerose. O diabético tem algumas características de obstrução arterial um pouquinho diferentes da arteriosclerose do não diabético. Mas, invariavelmente, chega um tempo que essas obstruções arteriais periféricas na perna e no pé do diabético pode culminar com uma isquemia, com uma necrose de algum tecido do pé, né? Então, não raramente as pessoas veem e sabem de alguém que teve um ferimento no dedo do pé ou na planta do pé, e isso, às vezes, evolui por uma necessidade de amputação. Então, para que isso não aconteça, nós temos que fazer prevenção. E para prevenir, nós temos que ter o diabético à nossa frente, no nosso consultório, esclarecer as medidas e como que ele pode prevenir, e para que não chegue nesse extremo, né, da necessidade de uma amputação. Muito bem. Essas, então, as comorbidades aí que cabem ao cirurgião vascular, todo esse cuidado aí com o paciente. Mais um intervalinho chegando e a gente volta. Vamos falar do agosto vermelho e azul. Um instante só. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Programa Saúde, de volta ao último bloco aqui do nosso espaço, falando hoje sobre saúde vascular com o Dr. Adolfo Lara, nosso convidado, cirurgião vascular, que está trazendo informações super importantes, falando das doenças vasculares, né, das comorbidades, também da atuação do cirurgião vascular. E tem agora um momento especial, né, doutor? O Agosto Azul e Vermelho, que é um momento de chamar atenção para essas doenças. Seria isso? Exatamente, Alessandra. Nós, cirurgiões vasculares, nós estamos, ao longo de todos esses anos, tentando ressaltar a importância da prevenção das doenças vasculares. E esse mês foi eleito, né, como um mês para esse alerta, né? Então ele foi denominado mês Agosto Azul Vermelho, com o intuito de chamar atenção para as doenças e para preveni-las. Né? E aí existe uma série de acontecimentos, né, já ocorrendo ao longo de todo o país, né, com esse intuito. O importante sempre é essa questão da prevenção, né, doutor? Exatamente. Então, nós temos uma organização da nossa especialidade, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Coincidentemente, nesse período ocorreu o Congresso Brasileiro, né? E vários eventos assim, em várias capitais, principalmente, estimulando o check-up vascular. Né? Já ocorreu também esse evento em Porto Alegre e nós estamos aproveitando essa oportunidade para divulgar o Agosto Vermelho e Azul nessa entrevista também. Muito bem. Doutor, as doenças vasculares, né, a gente apontou todas aqui, mas a gente ouve falar que a pandemia agravou algumas, né, doutor, que parece que tem mais diagnóstico. O que aconteceu? Foi a Covid que acelerou algumas doenças, trouxe alguma prevalência maior na questão das doenças vasculares? Existe essa associação? Um parêntese com relação à infecção Covid é de que nos casos graves, daqueles pacientes que precisaram ser socorridos numa internação hospitalar, e principalmente aqueles que foram para as CTIs, esses pacientes desenvolveram sim uma síndrome inflamatória trombótica. Então, os órgãos eram acometidos por múltiplas tromboses. Então, foi um desfecho vascular. Né? Porém, o fato de ter acometido as pessoas que tiveram a doença grave, né, difundiu a ideia de que talvez todas as pessoas com Covid estivessem sob risco de ter trombose também. Existem algumas respostas que nós não teremos a curto prazo, porque essa é uma doença que ainda é recente no nosso meio e mais estudos precisam ser feitos para nós sabermos se tem outros fatores correlacionados que digam que as pessoas que tiveram Covid leve ou mesmo assintomáticas estariam ainda num risco de trombose. A princípio, não, certo? Mas nós não temos essas respostas, francamente, nesse momento. Muito bem, importante a gente falar disso, né? Além do que, além da doença, né, doutora, a gente teve menos atividade física, as pessoas ficaram mais sedentárias. Sem dúvida, né? Esse é um fator muito bem lembrado por você, porque as pessoas que vinham em acompanhamentos, em tratamentos, com perspectivas de fazer exames e intervenções, muitas se afastaram totalmente do atendimento médico. E aqueles que viriam por uma intervenção rápida de resolução do seu problema acabaram vindo já para uma situação, por exemplo, de uma amputação de membro, né? E outras, infelizmente, faleceram. Então, nós temos que resgatar isso aí, retomar a vida próximo de uma normalidade
E lembrar das pessoas que continuem os seus tratamentos, continuem os seus check-ups, os seus exames, não abandonem a sua saúde vascular. Eu acho que para todo médico, né, doutora, é tão importante que o paciente faça esse acompanhamento, que previna. No momento que ele está em frequente visita ao consultório, ele está evitando um monte de coisa que pode ser detectada lá no princípio e fazendo um tratamento mais tranquilo, né, doutor? Sem dúvida. Tudo que nós pudermos prevenir, né, arremediar é melhor. Inclusive, você já havia comentado a respeito da cartilha vascular, né? A nossa sociedade divulgou, né, está divulgando, e nós estamos disponibilizando a todos os interessados essa cartilha. Então, uma série de informações, esclarecimentos e recomendações a respeito de todas essas doenças vasculares que nós falamos até então. Muito bem. E um recadinho assim para a gente finalizar, cuidado que o paciente deve ter para evitar todas essas doenças, doutor. Qual é o seu recado? A saúde vascular, ela não difere muito da saúde como um todo, né? As pessoas têm que ter algumas regras no sentido de ter uma qualidade boa de vida, né? Um bom sono, uma boa alimentação, não cometer excessos, né? Evitar ao máximo o tabagismo, né? Evitar o cigarro, evitar o excesso de peso, né? E procurar ser feliz, né? Então, a pessoa que não está estressada, ela tem uma qualidade de vida melhor, e sem o estresse você tem menos hipertensão e menos desgaste de uma forma geral. Muito bem. Último recadinho, doutor. Essa cartilha, aonde que a gente pode buscar? Onde é que o nosso telespectador pode encontrar? Nós temos no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, né, e podem fazer contato também conosco, né, pessoalmente na nossa clínica, enfim. Nós temos essa cartilha disponível, pode ser replicada pelas redes sociais, pelo WhatsApp e tudo mais. Perfeito. Tá? Doutor, obrigada pela presença e por tratar esse assunto tão importante conosco. Foi um prazer. Até uma próxima. Até a próxima. Querido telespectador, obrigada pela audiência, pelo carinho. Nós prometemos voltar logo mais com mais pautas para você. Até!